Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre Big Brother, Sociedade do Espetáculo. Na verdade, aqui é uma reflexão um pouco sobre o reality show mais conhecido do Brasil, um dos mais comentados, e que particularmente não gosto, não assisto, mas que vez ou outra as pessoas sempre perguntam para mim sobre o que é que o senhor achou da participação do fulano, tá? Por que a menina se comportou de uma maneira tal, não sei o quê. De alguma maneira, aquilo ali é uma forma de laboratório, né? Aquelas pessoas, elas estão num laboratório, estamos falando de cobaias humanas, tá? Apesar de muita gente achar que isso é meio radical, não, porque na verdade esse programa ele é muito inspirado a partir de experiências de cobaias em laboratórios, né? E a partir desse modelo foi feito todo um processo e chegou ao que é hoje a gente chama de reality shows, que é o caso do Big Brother. Então, entender mais ou menos assim, a gente vai fazer aqui uma reflexão um pouco do ponto de vista sociológico do que é exatamente isso, né? Porque de alguma maneira, aquelas pessoas que estão ali, elas representam categorias. No começo, é um programa já com, eu acho que são 24 anos de existência aqui no Brasil, ele é mais antigo em outros países. Tu vai perceber, na verdade, que esse programa ele criava um modelo de atrativo. O objetivo é esse, porque o intuito, de uma maneira geral, é comercial. Não tem jeito. O modelo é comercial, não dá para fugir muito disso. Tá? Então, as pessoas não estão ali unicamente por uma questão, digamos assim, de eu quero aparecer. Existe a questão econômica, existe a questão da visibilidade, mas existe a questão econômica. É um atrativo, querendo ou não, tem muito isso. Em geral, a gente vai perceber que é um programa que ele tem um perfil de trazer categorias. Eu me lembro que no começo, os primeiros Big Brother, né, eles pegavam aquelas categorias, aquelas pessoas estereotipadas. São categorias que deveriam obrigatoriamente estar ali. Por exemplo, vamos pegar aqui a loira, sabe? O bombado, o negro, tá? A pessoa de uma categoria social mais baixa, né, não muito favorecida, tá? Tinha a gostosa burra, sabe? Então tinha isso assim. Eu estou usando essas expressões porque era o que se falava na época, né? Então você tinha essas categorias. Hoje mudou. Hoje você tem uma expansão, né? E nessa expansão você vê ali de tudo, né? De novo, aquelas categorias ainda existem, mas ela se ampliou mais, né? Então você tem o homoafetivo, você tem a lésbica, você tem o cara mais conservador, sabe? Então houve um aumento das categorias, porque de alguma maneira esses grupos, essas pessoas, elas representam modelos e categorias daquela sociedade, da nossa sociedade em si, tá? Então, quando tu vê, por exemplo, uma garota, né, que falaram para mim, da menina que pediu para sair nessa nova edição porque estava tendo uma crise de abstinência, porque não conseguia ficar sem celular, aquilo ali é um modelo que é uma realidade. Tu tem pessoas que têm problemas muito sérios com celular, não consegue ficar sem celular. Ficar, por exemplo, alguns dias sem celular, a pessoa pira, começa a pirar. A gente fala assim, mas isso é meio exagerado. Não, não é exagerado. Né? Por exemplo, tu tem alguns livros, por exemplo, tem um livro chamado Nação Dopamina, em que fala de uma psicóloga norte-americana, em que ela fala sobre o fato de que o celular ele ativa a dopamina, né, que é um tipo de droga que provoca a ideia do nosso prazer dentro do nosso corpo. Né? É um tipo de droga que, na verdade, nós produzimos, tá? O nosso corpo produz e provoca a ideia de prazer. Então, isso não é nenhuma loucura. Isso tem uma relação, assim, a menina estava pirando ali, crise de abstinência. É porque tem gente assim, sabe? Principalmente os nativos digitais, com essa garotada com seus 16, 18, 19 anos. Então, o modelo do Big Brother ele está seguindo dentro de modelos de pegar categorias de pessoas, e essas categorias estando o quê? Dentro de uma prisão, né? Mas é uma prisão de veludo, porque ela é confortável, né? Ali as pessoas vão se degladiando, se relacionando, tem de tudo um pouco.
E o que as pessoas querem, na verdade, é isso. Elas querem, que o telespectador quer isso, quer assistir, quer ver, e muitas vezes quer ver muita briga, porque tem muito isso. As pessoas, elas não se interessam pela questão pacífica. Elas buscam, na verdade, ver conflitos, ver brigas, ver confrontos. Isso atiça mais a adrenalina, isso atiça mais a curiosidade das pessoas, e não é à toa que as fake news elas existem de uma maneira muito intensa, porque a fake news ela consegue se proliferar de uma maneira maior e ela é muito mais polêmica e atrativa do que a verdade. Tem muito isso. Mas pessoal, mas antes de falar sobre tudo isso, mais uma vez peço que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Bom, gente, a ideia é o seguinte, quando te fala assim, muitas vezes falaram uma vez, brincaram comigo assim, olha, não adianta você fugir, o Big Brother vai sempre te pegar. E é realmente isso, que por mais que eu não assista ao programa, vez ou outra as pessoas estão perguntando coisas para mim ligados a esse programa, sabe? E aí não tem jeito. Aí muitas vezes eu preciso ver uma situação para analisar e para dar uma resposta sobre aquilo. Tá? Porque querendo ou não, aquele programa, como eu falei, ele mostra categorias de pessoas. Né? E essas categorias, né, elas apresentam o que? As suas aflições, os seus anseios, as suas necessidades, as suas frustrações. Então, no meio de tudo isso é abordado. Então, por exemplo, numa convivência das pessoas estando ali o quê? Algo em torno de 2 meses, mais ou menos, juntas ali, vai aflorar o quê? Por exemplo, a questão do racismo, a questão do preconceito, a questão da ostentação, a questão da banalidade, da futilidade, a questão tanto do feminismo como também do patriarcalismo, do sexismo. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Tá? Então a gente está falando ali de uma caixa de ressonância. Querendo ou não, é basicamente isso. E elas vão sendo expostas e vão sendo desenvolvidas, assim. Então, de alguma maneira, tem algumas coisas ali que é interessante até mesmo para que você possa verificar e avaliar. Por exemplo, há alguns dias atrás falaram para mim, né, de que uma das participantes dessa nova edição do Big Brother, Vanessa Camargo, falou sobre um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, que é de um filósofo, o Guy Debord, um filósofo francês. Tá? Aí perguntaram para mim, né, sabe, porque ela falou, e depois que ela falou, né eu tô assim muito do que falaram para mim. Depois que ela falou sobre esse livro ali, houve um aumento absurdo da pesquisa dessa obra, né, do filósofo francês. Tá? E aí perguntaram para mim, né, o que eu achava disso. Eu respondi, cara, depende. As pessoas estão procurando o livro por quê? Porque elas querem ficar mais, porque elas querem se aprofundar, elas buscam entender o que é a sociedade do espetáculo, ou é só curiosidade? Ou é pesquisa pela pesquisa? Assim, quero saber o que é. Eu quero o quê? Sabe? Porque se a gente vive numa sociedade hoje em dia, é muito mais de informação do que conhecimento. E eu prefiro achar que essas pessoas que foram buscar esse livro, fazer pesquisa na internet, buscavam muito mais o quê? Informação e não conhecimento. Esse livro trata de quê? É isso? Tá bom, obrigado. Tá, deixa eu voltar pro meu mundo alienado. Pronto, é isso. Tá entendendo? Então tem muito esse tipo de situação que a gente tem que avaliar um pouco. Quando a gente fala, por exemplo, sobre esses modelos, por exemplo, a gente vai verificar assim, é entender que o Big Brother, sabe, o programa Big Brother, que é o Grande Irmão, ele é, na verdade, uma alusão, basicamente, a um livro de um escritor norte-americano, e o George Orwell, que escreveu o livro 1984, que falava do Big Brother, do Grande Irmão, uma sociedade futurista, é uma distopia, né, uma sociedade do futuro, e que era administrada por um estado autoritário chamado Big Brother. Né? E pegaram, na verdade, essa expressão, esse modelo, né, Big Brother, desse livro, que é uma distopia, e levaram para esse reality show. Porque, na verdade, a gente pode dizer assim, mas Nelson, se existe o Grande Irmão no livro é um estado, é uma entidade poderosa, grande, que olha as pessoas, tudo que ela faz, esse estado autoritário, ele é basicamente o quê? Ele é uma entidade poderosa, arbitrária, ruim, e que julga as pessoas. Tá? De falar assim, mas aonde que está isso no programa? Quem é que julga as cobaias humanas?
Quem é que avalia e quem é que tira as cobaias humanas que estão sendo observadas? O público, né, o telespectador. Tá? Aí assim, ele é o Big Brother? É como se fosse um espelho. Aí tu vai dizer assim, pô, mas eu assisto o Big Brother, eu não sou uma pessoa autoritária. Você é assim. Porque tu acha que o fulano se comporta mal e deve sair. Porque tu acha que ele foi preconceituoso, tu acha que ela foi intolerante, porque tu acha isso, 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 isso. Quando começa a apontar o dedo para as pessoas, né, você acaba, na verdade, verificando que isso é uma forma de autoritarismo. Né? Evidentemente que eu nunca vou me achar autoritário, intolerante, nada. Então eu acho que o algoz está sempre no outro. É como dizia o filósofo francês, o Jean-Paul Sartre, o inferno é sempre o outro. Tá? Então não olhe para mim como autoritário. Tá? Então o programa em si, o título Big Brother, ele é basicamente perfeito. Porque ele mostra muitas vezes o autoritarismo, a intolerância da pessoa que assiste em julgar os outros. Né? Ah, mas isso é um jogo. Sim, é um jogo. Mas quem vai definir, na verdade, é sempre o Big Brother. É sempre o grande irmão. Tá? Então não tem essa coisa, por exemplo, não tem santo nessa história. Tá? Então achar assim, não, eu estou só assistindo, tá? Eu não julgo, julga. Tá? Porque a finalidade é essa. E é um programa de mostrar o comportamento das pessoas. Porque por mais que tu diga assim, pô, mas como é que a pessoa ela foi mal educada, ela foi estúpida, ela foi preconceituosa, se ela sabe que ela está sendo visualizada por milhões de pessoas. Cara, quando você fica num ambiente durante muito tempo, você naturalmente começa a esquecer que está sendo filmado, pô. Você começa a esquecer e aí você começa a mostrar quem você é. A tua falta de higiene, a tua falta o teu preconceito, a tua intolerância, o teu radicalismo, né? A tua futilidade. Tu mostra tudo, velho. Porque no final das contas não tem como você não perceber isso. Hoje a gente vive numa sociedade assim de vigilância. Em qualquer lugar que você vai, você encontra o que? Modelos de vigilância, as câmeras, os sistemas. Né? Tem um sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman, ele falava da vigilância líquida. Que a vigilância líquida é basicamente essa observação, essa vigilância, que ela se estende por todos os lugares. Qualquer lugar que tu vai hoje em dia, um local público, tu está sendo observado. Tu perde a tua privacidade, não tem jeito. Então, a ideia de que esse Big Brother ele já está se expandindo para além dos processos. Então, tu vai perceber, na verdade, gente, aqui é uma análise bem rápida e bem superficial, que o que a gente está verificando, e o programa Big Brother, querendo ou não, ele te pega de alguma maneira não, porque por mais que você não assista, né, por exemplo, eu que trabalho muito com essa questão social, eu muitas vezes sou obrigado a analisar, dar minha opinião, falar sobre algumas coisas que acontecem, porque o fulano lá no programa fez isso, aí lá vai eu ter que ir lá olhar, verificar, isso aqui, de uma maneira pontual, tá? É um pouco chato? Porque eu não gosto do programa, mas por outro lado é interessante, porque na hora que essas pessoas elas vão mostrando os seus anseios, suas dificuldades, sabe? A partir dali tu faz uma análise também. Né? E veja bem, e aí é importante frisar uma coisa, e verificar assim, o que é que pelo menos a sociologia mostra? Ela tenta mostrar pra gente o seguinte, que o indivíduo é resultado de um meio. Não é tirar a responsabilidade da pessoa. A pessoa foi preconceituosa, então ela tem que pagar por aquilo. Tudo bem. Mas também é entender o seguinte, que quando existe aquele preconceito manifestado naquela pessoa, isso está relacionado a um meio na qual ela vive. Né? Um meio que é intolerante, a pessoa tende a se tornar um pouquinho mais intolerante. Um meio racista, machista, a pessoa tende a ter isso. É o que é chamado de, é um termo que se usa de personalidade social. A gente vai reproduzindo isso. Tá? E quando tu vê, aí vamos de novo, quando você verifica, no caso daquela moça, agora nessa nova edição, em que pediu para sair porque não estava aguentando ficar ali naquele meio, sem tecnologia, sem celular, ela estava tendo uma crise de abstinência porque ela estava tendo comportamentos assim de alucinação, né? Ali você tem um exemplo de como tem muitos jovens que têm essa postura, esse comportamento quando não estão com o celular. Quer dizer, é como se fosse a extensão do braço, a extensão do corpo da pessoa. Então isso é cada vez mais comum. Infelizmente isso é preocupante, porque a gente está vivendo cada vez mais numa sociedade ligada a essas dificuldades, esses anseios, esses modelos. Então, de alguma maneira, o Big Brother ele ajuda também a gente a refletir sobre algumas coisas que acontecem
com os indivíduos, mas também que esse indivíduo é resultado de uma sociedade também que passa por um problema sério do ponto de vista de comportamento, de hábitos, costumes, de cultura, de tudo. Tá bom? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.